Olá, sejam então todos muito bem-vindos à nossa aula prática de microcorrentes. Então, como a gente conversou, né, como a gente já apresentou junto aí com vocês a parte teórica, então a gente vai fazer a parte prática das microcorrentes e a gente vai encontrar essa nomenclatura em alguns aparelhos como a sigla MEMS. Então pode ser que ao vocês parametrizarem essa técnica no equipamento de vocês, dependendo da marca, vocês não vão encontrar a nomenclatura microcorrentes e sim MEMS, ok? Então as microcorrentes a gente vai utilizar como forma de energização do tecido, como estímulo de ATP. A gente pode utilizar também como estímulo de efeito de energia, né? Como estímulo de analgesia, ou na verdade efeito de analgesia, e também como redução do quadro inflamatório do tecido. Então, sempre que a utilização, que vocês forem elencar a utilização das microcorrentes, vocês precisam verificar qual é o objetivo da aplicação, visto que dependendo dos parâmetros elencados, a gente vai ter diferentes efeitos. Então, aqui no caso da nossa paciente, a gente está utilizando as microcorrentes como forma de indução da energização celular, como indução da ATP, né? Então, numa forma de aplicação de intervalo, por exemplo, da aplicação de um tratamento de flacidez de pele, né? Ou ainda poderia ser do tratamento de estrias. Então, naquele intervalo que nós temos entre o dia da inflamação, que é gerada de forma controlada, até o 28º dia, que é o dia que vai ser feita uma nova inflamação, nós temos então um período aí de intervalo em que a gente não pode inflamar o tecido, em que a gente não pode aquecer esse tecido, visto que ele está, né, já passou pelo processo de inflamação e precisa agora se regenerar e se recuperar. Então a gente vai fazer essa aplicação visando, né, o aumento da energia celular, o estímulo da bioeletricidade desse tecido. Quando a gente for parametrizar o equipamento, então, lembrem que a nossa corrente, as nossas microcorrentes, elas são uma corrente alternada, despolarizada, então dessa forma vocês devem optar no equipamento pelo modo automático, né, em que faça essa troca de polaridade automática, então que inverta a polaridade do positivo para o negativo, sem que a gente escolha, né, um eletrodo ativo e um eletrodo passivo. Aqui a gente tem então a indicação das microcorrentes, lá quando a gente fala da frequência, né, então entre 0, partindo de 0 até chegando até 150, e a gente tem como indicação de intensidade que não se passe de 500 microamperes, né? Então, microcorrentes trabalha na unidade de medida de microamperes. Aqui eu já deixei parametrizado, então, a gente tem microcorrentes, já foi escolhido então um modo de corrente alternada. Nesse equipamento, ele pede que escolha-se o polo, né? Então, positivo, negativo ou ainda automático. Nesse caso, a gente escolhe o automático para que tenha essa alternância. Colocamos, então, conforme a literatura nos indica, né? A utilização, então, de 0,8 de energia, de frequência ali para estímulo do ATP. O tempo indicado de tratamento, de aplicação é de 30 minutos e as doses devem chegar, então, até 80 microamperes. Feito então a parametrização, a gente vai fazer a colocação então, né, das luvas. Lembrando que aqui no caso das microcorrentes, a gente tem então essa colocação dos conectores aqui na caneta e a ponteira utilizada é essa ponteira aqui de metal. Como meio de contato, então, a gente vai utilizar o gel neutro. E aí a gente vai fazer aqui a região de aplicação na paciente. Dá-se o select lá no equipamento, coloca-se a dose, então, indicada. E aí a gente pode iniciar a aplicação. Durante essa aplicação, pessoal, o paciente não vai sentir nada, tá? Por quê? Lembrem que essa corrente, ela trabalha num nível subsensorial. Então, a gente tem o paciente que não vai nos dar um feedback. A gente não trabalha nesse equipamento com o feedback do paciente. Por isso, muitas vezes,
parece que a energia, né, ou que o equipamento não está fazendo nada no tecido. E pelo contrário, ele está energizando, ele está fazendo um estímulo de energia, estímulo de ATP, mas de forma subsensorial. Então, o nosso paciente ele não vai relatar nem formigamento, nem aquecimento, né, nem desconforto, contração, nada disso, certo? Então, é sempre bacana que vocês expliquem isso para o paciente, né, no início da sessão, para que ele não ache estranho não estar sentindo nada. Então, gel neutro como meio de contato e a gente faz a aplicação dessa maneira: aproximação dos eletrodos e distanciamento, aproximação e distanciamento. Na região, né, que tem-se aí como indicação, então, no caso, na área que vocês estejam tratando uma flacidez de pele, uma estria, uma cicatriz atrófica, objetivando, então, a reenergização celular, o efeito de bioeletricidade. Cuidem também na hora que vocês forem colocar o conector no equipamento, para que vocês escolham a corrente de forma alternada, tá? Cuidem bem essa colocação para que não ocorra nenhum erro aí na hora de vocês parametrizarem. Então, a aplicação das microcorrentes é extremamente simples, né? A gente não tem aí equipamento, a gente não tem aferição de temperatura, a gente não vai ter aferição de outros parâmetros, né? De dose. Então, a gente faz a parametrização de acordo com o indicado, de acordo com o objetivo e faz aí pelo período, então, indicado. Nesse caso aqui, a gente faria essa aplicação, então, aqui pelo período de 30 minutos. Após a aplicação, a gente faz a remoção do gel, né, de contato, higienização do tecido e o paciente então está liberado. Sentindo alguma coisa, Thay? Não. Então vejam que o feedback da paciente, ele diz de não ter nada, né? Não sente nada, a não ser o deslizamento sobre o tecido dos eletrodos da caneta. Essa então é a aplicação das microcorrentes com o estímulo de ATP. A gente pode, pessoal, também realizar essa aplicação com outros objetivos. Pessoal, então nós temos a aplicação também, né, fazendo uma mudança de parâmetros, quando o objetivo for uma analgesia. Quando que a gente pode utilizar isso na estética corporal? Então, visando a analgesia num pós-operatório, por exemplo, né? Em algumas cirurgias de pós-operatório, o paciente pode relatar desconforto, pode relatar dor, pode ser usado também na estética de pós-operatório, né, na aplicação facial, em cirurgias faciais, mas também em cirurgias corporais. Então, quando a gente quer analgesia do tecido, a gente vai utilizar então os parâmetros de uma frequência de 30, né, Hz, num tempo de 10 minutos, numa intensidade de 50 microamperes. Então, a gente vai dar o start, vamos aumentar a dose então, né, a intensidade para 50, e aqui o tempo de aplicação, ele é de 10 minutos, tá? Então, eu vou fazer a aplicação aqui, né, só para fazer a demonstração. Então, a gente faria da mesma maneira sempre, aproximação e afastamento da caneta, de forma leve, né, sem pressionar o tecido, lembrando que esse tecido está num processo de pós-operatório, então a paciente relata desconforto, relata dor, e com essas intensidades, então, a gente vai conseguir promover a analgesia tecidual e aumento do conforto para essa paciente que está passando por esse procedimento, né, por esse período de pós-operatório. Aproximação e afastamento, a paciente, né, de novo, não vai relatar desconforto, o feedback dela não vai relatar nenhuma sensação, porque as microcorrentes estão atuando, então, em nível subsensorial. A aplicação, ela vai ser sempre igual, o que muda é a região, em decorrência da queixa, né, ou do objetivo, enfim, e os parâmetros. Lembrando, então, que após a aplicação, a gente, né, faz a remoção do gel, depois vai fazer a correta higienização desses eletrodos, dessa caneta e o acompanhamento desse paciente. Então, essa foi a nossa aula prática de microcorrentes. Até uma próxima.